Olá, eu me chamo Gustavo de Paula e hoje eu irei explicar o funcionamento do sistema de RP da empresa Open Manager. No princípio que o gestor tiver acesso ao sistema ERP, ele terá visibilidade ao dashboard, que o dashboard consiste em uma visão mais ampla e resumida de todas as funcionalidades do sistema atuando dentro da empresa. À direita da tela de apresentação do dashboard, é possível perceber um menu, que consiste em botões que estão separados em cada setor. Então, o primeiro botão está sendo separado no setor de cadastro, o segundo de recursos humanos, de CRM, outro de produção, um de locação, movimentação, entregas, financeiro, CGI, frente e as próprias configurações do sistema. Seguindo ao próximo tópico, o botão de cadastro é o modo onde são armazenadas as informações básicas e essenciais do sistema. Ele serve como base para todas as operações futuras, como o cadastro da empresa, do cliente, do fornecedor, do estoque e dentro do estoque, sendo possível cadastrar a unidade do produto, o grupo do produto, sua grade, o seu cenário tributário, o próprio produto em si, o local de estoque, sua aplicação. Possível também, dentro do tópico de cadastro, cadastrar a transportadora, sua tabela de preço, promoções, metas de vendas, o técnico, o vendedor, o contador, o parceiro, o serviço, a natureza de operação e adicionar também o motivo pelo qual o nosso serviço foi cancelado, suas etiquetas e seu checklist. Clicando em empresa e em listar negócios, é possível adicionar novos clientes que estão em busca de nossos produtos. Depois de adicionar os nossos novos clientes, é possível observar essa tabela de todos os clientes que estão ativos ou inativos. Ativos são aqueles que estão com o botão verde e inativos são aqueles que estão com o botão vermelho. Dessa forma, essa lógica segue em todas as outras tabelas, assim como na tabela de cliente, fornecedor, de estoque, de transportadoras, entre todas as tabelas que estão no módulo de cadastro. O módulo de cadastro, resumidamente, é o módulo em que o gestor administrativo irá adicionar todos os novos clientes que estão em busca dos nossos produtos ou alocar os nossos produtos em determinados estoques, em lotes ou em grades. Seguindo para o tópico de recursos humanos, esse módulo é responsável por gerenciar toda a estrutura pessoal da empresa, desde a contratação até o acompanhamento de atividade dos funcionários. Ele ajuda a garantir que a equipe esteja bem organizada, produtiva e alinhada com as metas da empresa. O módulo de recursos humanos possui 5 tópicos: os funcionários, o setor, a função, o termo e o benefício. Clicando em funcionário, é possível perceber as suas barras superiores, que serão o botão de adicionar novo funcionário, onde aqui ficarão todos os dados pessoais do funcionário, contendo a sua foto, seu CPF, seu e-mail, seu nome, e entre outros dados, podendo ter seus exames, o seu possível atestado, as suas férias, o seu estoque funcional e o seu GED. Saindo de novo funcionário, é possível observar nessa mesma barra superior os botões de visualizar, editar, excluir e opções. Abaixo dessas barras, é possível ver a tabela de todos os funcionários dessa empresa e os seus status, se eles estão ativos ou se eles estão inativos dentro dessa empresa, podendo pesquisar por seu CPF, por sua função, sua matrícula, seu e-mail, telefone e data de nascimento para encontrar esse funcionário. Da mesma forma com o tópico de setor, o de função, o de turno e o de benefício de cada funcionário. Seguindo ao tópico de CRM, que é responsável por gerenciar todas as interações entre a empresa e seus clientes, ele ajuda a capturar, organizar e analisar os dados sobre os clientes, permitindo que a empresa tome decisões estratégicas baseando-se nas suas preferências e comportamentos dos consumidores. Dentro do CRM, é possível perceber tópicos como o de automação, o de canal de vendas, o de motivo de perda, as etapas de funil, o newsletter, o tipo de tarefa, atividades, negociação,
estatísticas e integrações. Dentro do tópico de automação, ele automatiza os processos repetitivos e as tarefas relacionadas ao atendimento ao cliente, como, por exemplo, o envio de e-mail, caso a sua negociação for ganha, caso a sua negociação foi perdida, caso o cliente deseje alterar a etapa, caso uma nova oportunidade for criada. Da mesma forma que ele cria uma tarefa quando uma negociação for ganha, a partir do momento que a negociação for perdida, ele cria uma tarefa também, ele altera a sua etapa, criando uma tarefa, e quando aparecer uma nova oportunidade, ele também cria uma tarefa, da mesma forma que na duplicação de negócio. O tópico canal de vendas, ele define os canais pelos quais as vendas serão realizadas, como por exemplo, loja física, e-commerce, pelo telefone ou por algum tipo de chat, redes sociais, entre outros, podendo dentro desse sistema criar novos canais de venda, adicionar novos canais de venda, sendo possível visualizar a partir dessa tabela, podendo editá-los ou excluí-los e podendo pesquisá-los. No tópico de motivo de perda, ele registra os motivos pelos quais as oportunidades de venda não foram possíveis de serem realizadas, como por exemplo, o alto preço, a concorrência, a falta de interesse pelo cliente ou a desistência do cliente pelo produto, entre outros motivos. Clicando no botão motivo de perda, é onde o gestor ele irá digitar o motivo pelo qual o cliente desistiu de comprar o produto. Seguindo pelo tópico de etapas de funil, esse tópico ele define as etapas pelas quais umas oportunidades de venda passa, desde o primeiro contato até sua conclusão de venda. Isso permite monitorar o progresso de cada lead ou de cada cliente em potencial, onde dentro de listas de funis é possível criar um novo funil, ou dentro de um próprio funil é possível adicionar uma nova etapa. Dentro do módulo de produção, é perceptível os seguintes módulos de equipamentos, de processos, de ordem de produção e o controle de qualidade. Dentro do módulo produção, é perceptível o tópico de equipamentos, que gerencia as informações sobre os equipamentos utilizados na produção, como suas máquinas, ferramentas, softwares, entre outros. Nas barras acima, é possível visualizar os seus equipamentos, editar os seus equipamentos, excluir e o gestor poder adicionar um novo equipamento à empresa, conseguindo colocar sua descrição, o seu tipo de máquina, que no caso seria ou de produção, controle de qualidade ou de embalagem, o seu setor, o setor em que ele estaria presente, o seu modelo, sua capacidade, seu fabricante, sua unidade de capacidade, o seu número de série e o seu período, podendo gravar, que no caso seria salvar esse equipamento. Seguindo abaixo de equipamentos, o tópico de processos define os fluxos de trabalho e as etapas necessárias para a produção de um produto ou serviço, podendo adicionar um novo processo, definindo o seu nome, o seu relacionamento, a sua descrição e o tempo de duração. Esse tópico garante que os processos sejam padronizados e seguidos corretamente, garantindo a qualidade final do produto. Abaixo do tópico de processos, vem-se o tópico de ordem de produção. Ele ajuda a organizar a produção de forma mais eficiente, garantindo que os estoques sejam adequados e os prazos de entrega sejam cumpridos. Abaixo do ordem de produção, possui-se o tópico de controle de qualidade, que monitora e garante a qualidade dos produtos ou serviços durante e após a produção. Ele evita com que haja defeitos e problemas que possam prejudicar a imagem da empresa ou causar prejuízos financeiros. Dentro da tabela de controle de qualidade, é possível, no botão azul, adicionar o seu novo controle de qualidade, incluindo a sua data, o seu produto, qual tipo de produto seria e o responsável por esse produto. Podendo também ter o parâmetro de qualidade, onde será listados o nome do produto, o seu ID e a sua descrição, podendo também adicionar novos parâmetros de qualidade, podendo também editar e excluir esses parâmetros. Da mesma forma, com o novo controle de qualidade. Entrando ao módulo de movimentação, que é essencial para gerenciar todas as transições relacionadas à entrada e saída de produtos, serviços e materiais, ele abrange tanto as operações externas com clientes e fornecedores, quanto as internas dentro da própria empresa.
Dentro do módulo de movimentação, que é essencial para gerenciar todas as transições relacionadas à entrada e saída de produtos, serviços e materiais, ele abrange tanto operações externas com os clientes e fornecedores, quanto internas dentro da própria empresa. O módulo de movimentação é dividido em 4 blocos: o bloco de serviço, o de fatura, o de compra e o interno. O bloco de serviço gerencia as atividades relacionadas à prestação de serviços, incluindo os contratos, as ordens de serviços, a medição de horas homens e venda de serviços. O bloco de fatura gerencia o processo da emissão de fatura para clientes, incluindo orçamentos, pedidos de vendas, conferências de pedidos, passagens e emissão de nota fiscal eletrônica. O bloco de compra gerencia o processo de compra de materiais e produtos, desde a sua solicitação até o recebimento e armazenamento. Já o bloco interno gerencia operações internas da empresa, como a transferência de estoque e a organização do almoxarifado. Saindo do módulo de movimentação e entrando ao módulo de entregas, esse módulo é responsável por gerenciar o transporte e a logística de produto, desde a saída da empresa até a entrega ao cliente final. Ele também cuida das documentações fiscais e tributárias necessárias para o transporte. Dentro do módulo entregas, temos os seguintes itens: veículos, motoristas entregadores, emissão de manifestação de documentos fiscais eletrônicos, o MDFE, emissão de conhecimento de transporte eletrônico, o CTE, e o cenário tributário, CTE. O item veículo, ele gerencia as informações sobre os veículos utilizados para transportar produtos, como caminhões, vans, carros ou outros meios de deslocação. Ele garante que os veículos estejam em boas condições e que as rotas de entrega sejam bem otimizadas. Onde o gestor ele pode adicionar um novo veículo, colocando a sua descrição, a sua placa, a sua categoria, se é carro, é moto, é uma picape, ou um caminhão, uma carreta, o seu tipo de mediação, se é por hora ou por quilômetro, o seu tipo rodado, se é um truck, um toco, um cavalo mecânico, uma van, um utilitário ou outro, podendo colocar também sua capacidade por quilo e entre outras especificações do veículo, onde o gestor também terá como visualizar as despesas de cada veículo, os seus abastecimentos e listar a quilometragem de cada um deles, podendo ter as informações sobre os veículos que a empresa está disponibilizando. O item motorista/entregador, ele armazena os dados dos motoristas e dos entregadores responsáveis pelo transporte e a entrega de produtos, garantindo que esses colaboradores tenham as qualificações necessárias e que suas atividades sejam bem monitoradas, podendo o gestor adicionar um novo motorista, tendo a visualização de cada um deles, e podendo também saber da quitação, né, ou da validade da sua CNH de cada um desses motoristas e podendo ver o status de cada um, caso o motorista esteja inativo ou ativo. Já o item entrega, ele gerencia os processos de entrega dos produtos aos clientes, incluindo o rastreamento e a confirmação do recebimento. Saindo do módulo de entregas e entrando para o módulo de financeiro, que é responsável por todas as operações financeiras da empresa, desde a gestão de contas a pagar e receber até o controle de caixa e fluxo de dinheiro, ele ajuda a garantir a saúde financeira da empresa e tomar decisões estratégicas baseando-se nos dados financeiros, possuindo os seguintes itens: o centro de custo, categorias financeiras, conta bancária, transferência bancária, contas a pagar, contas a receber, cheques, cartão de crédito/débito, espécie de pagamentos, forma de pagamento, fluxo de caixa e o DRE. O item centro de custo, ele define quais são as áreas ou departamentos responsáveis por gerar despesas ou receitas, facilitando o controle de gastos e a alocação de recursos de forma eficiente. O item conta bancária gerencia as contas bancárias da empresa, incluindo seus saldos, suas movimentações e extratos, garantindo um autocontrole financeiro e sua própria segurança.
O item de transferência bancária registra e controla as transferências de dinheiro entre as contas bancárias, seja internamente ou externamente. Ele garante que as transferências bancárias sejam realizadas de forma segura e de forma registrada, podendo sempre o gestor registrar uma nova transferência bancária dentro desse tópico. Já o item contas a pagar, ele gerencia as obrigações financeiras da empresa, como pagamentos a fornecedores, impostos e encargos sociais, entre outros. Ele garante que as contas sejam pagas no prazo correto, evitando juros e multas. Já o último tópico, o DRE, é o demonstrativo de resultados do exercício. Ele gera relatórios financeiros que mostram o desempenho econômico financeiro da empresa, incluindo receitas, despesas, lucros e prejuízos. Ele fornece insights para a tomada de decisões estratégicas e demonstra o desempenho da empresa. Bom, finalizamos por aqui a nossa pequena explicação sobre o sistema de ERP da Open Manager e muito obrigado pela atenção.